Fala galera, está começando hoje Esporte Clube, sexta-feira, 10 de abril. E tem muita coisa pra gente debater aqui, hein? Tem o Atlético na Sul-Americana, jogou muito mal na partida de estreia. Tem o Cruzeiro que surpreendeu, hein? Venceu fora de casa num grupo muito complicado. Mas antes da gente falar dos times mineiros nas competições sul-americanas, eu tenho um recado pra você. Já estamos caminhando aí pro quarto mês, né? Finalzinho do quarto mês do ano. Daqui a pouquinho chegamos aí no início do segundo semestre e eu tenho certeza que você já está de olho naquela oportunidade para começar uma graduação. Venha conhecer as faculdades Promove Kennedy, acesse esse QR Code que está aparecendo aqui na telinha e veja as melhores condições para você fazer o seu curso. Tem cursos da área de gastronomia, saúde, tecnologia, cursos da área da gestão, tem muita coisa legal. Então acesse esse QR Code e conheça as melhores opções e as melhores condições para você fazer a sua graduação. Para começar esse programa aqui hoje, para fazê-lo, na verdade comigo, Ângelo Drummond, editor de esportes do Hoje em Dia. Firmão, Anjo? Tudo certo, e você? Tudo ótimo, né? Semana passou voando, né? Passou. Ela não vai acabar agora não, mas passou. É verdade. Tem plantão nesse fim de semana. Tem plantão, né? Você tá nessa, né? Tô nessa. Tá certo. Bom, por falar em semana que passou voando, também nós tivemos aí os jogos dos times mineiros nas competições sul-americanas. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético que vinha de 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, foi com um time misto, para enfrentar o Puerto Cabello da Venezuela no jogo quarta-feira passada e acabou sendo derrotado com uma atuação muito ruim e quebrando, Anjo, essa sequência vitoriosa do time, né? E quebrando também uma hegemonia, do Atlético sobre times venezuelanos, Foi a primeira vez que o Atlético perdeu para um time venezuelano e de forma vexatória, na minha opinião. O Puerto Cabello fez o mínimo para poder vencer o Atlético e conseguiu, Um time muito aquém do que a gente esperava, muito tímido e precisou de muito pouco para vencer o Atlético, que foi bem abaixo da crítica, É verdade, e a gente no programa passado até falava do risco, Anjo, de colocar um time misto ou um time reserva nesse jogo, porque se perde, você quebra a confiança, Vinha de 2 vitórias, tinha vencido a Chapecoense e o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Agora o time vai ter que retomar essa confiança no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar do Brasileirão, vamos falar mais um pouquinho desse jogo. O Silan vai colocar aí na tela os gols da partida. Ô Anjo... Não é esse não. Ah, tá. E tá aí no jogo do Cruzeiro? E é isso aí. Certinho, grande Silan. Aí as imagens da Conmebol Sul-Americana. Ô Anjo... Eu acho que esse jogo, se serviu para alguma coisa, serviu para mostrar para o Barba que ele não pode definitivamente contar com algumas peças, Principalmente o senhor Júnior Alonso, Partida horrorosa. Horrorosa do Alonso. As jogadas dos gols do time venezuelano todas vieram da direita. O Alonso que jogou meio que improvisado, não se sabe se o Pacini passou mal, Sim, ele teve uma virose. Uma virose, entrou no segundo, mas chegou a entrar no segundo tempo. E o Alonso tá despedido do Atlético, Dizem que já está negociado com o time da MLS e tá ali fazendo hora extra no time, Na verdade, foi muito mal. Eu acho que ele foi o que apareceu pior nesse time do Atlético, mas teve alguns jogadores que repetiram partidas desastrosas. Por exemplo, o Preciado, que eu acho que foi muito mal também. Preciado muito mal. Também o Igor Gomes, mais uma vez. Mais uma vez o Igor Gomes, Muito mal. E o Atlético só fez gol por causa dessa bobeada aí desse time aí, viu? Exatamente. Porque foi na tábua da beirada. O Bernardo chutou o goleiro, a bola sobrou pro Dudu. Porque eu vou te falar, viu? Porque poderia ter sido até pior. E saldo de gols faz parte também da Copa Sul-Americana. Às vezes o Atlético ano passado pegou a segunda colocação, perdeu a primeira colocação por causa do saldo de gols. Exatamente. E o torcedor fica de cabelo em pé de pensar de que o Atlético poderia novamente, enfrentar um playoff, terminando aí na segunda colocação, pegaria um time, que vem da Libertadores. O torcedor, só de pensar nisso aí, o torcedor já fica assustado. Ou quem sabe até repetir o fracasso do Cruzeiro na Sul-Americana do ano passado, Exatamente. Ficar de fora da fase final. Pois é, ainda seguindo nessa linha, Anjo, dos jogadores que foram mal, apesar de ter feito o gol, o Dudu péssimo na partida. Aliás, o Dudu...
assim, não tá valendo o que foi contratado não, né? Não, e tá com um semblante fechado, né? Parece chateado com a reserva, né? Que já vem já de 2 anos para cá, né? Seja no Cruzeiro, seja no Palmeiras, seja no Cruzeiro, agora no Atlético, teve sua fase no final do ano passado até bem, marcando gols, voltou a marcar agora nesse jogo aí, mas tá com um semblante muito fechado, não comemora mais os gols pelo time. Realmente o Atlético precisa de dar uma guinada na vida do Dudu, ou então até negociá-lo, porque não está sendo eficaz para o time mais não. Pois é, e o Atlético começa perdendo o Anjo. Aliás, os times brasileiros precisam ter mais um pouco de carinho com a Copa Sul-Americana, porque só o São Paulo, né, venceu nessa primeira rodada. Só o São Paulo venceu, né? Só o São Paulo, cara. Impressionante o desinteresse dos times brasileiros pela competição, né? E isso o São Paulo venceu assim, num estádio praticamente vazio, né? Exatamente. Um estádio, se me campo engano, neutro, um campo neutro ali, né? Se eu não estiver enganado, foi o Boston River. Exatamente, o Boston River. Do Uruguai. Exatamente, gol do Bobadilha, se não me engano, né? Exatamente. Então, assim, o São Paulo venceu, mas a competição é muito aquém, mas ela paga bem, né? Então, assim, acho que os times precisam valorizar mais, igual o Atlético foi tentar fazer essa firula lá, né, de botar time misto, já chegou com resultado horrível e vai ter que correr atrás. E é até um caminho melhor, né, Anjo, para poder chegar na Libertadores. Exatamente. Talvez até mais fácil do que o Campeonato Brasileiro, né? E Copa do Brasil também, né? Exato. O Atlético já falou que o objetivo dele vai ser o brasileiro, mas se não consegue ganhar do Puerto Cabello, é claro que com todas as reservas, o brasileiro é ainda mais difícil. O Brasil tem times muito mais competitivos do que esse aí. O Puerto Cabello, eu acho que ele não aguenta um hexagonal com o time de Minas, viu? Exatamente. E por falar em Puerto Cabello, o time venezuelano, os venezuelanos foram muito bem contra os brasileiros, né? Tivemos o empate do Caracas contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o Carabobo venceu o Bragantino. Esse jogo ontem, né? Venceu o Bragantino, o próximo adversário do Cruzeiro. Exatamente. Então é isso, gente. O Atlético começou mal a Copa Sul-Americana, agora vai ter que tentar a primeira vitória na semana que vem contra o Juventude do Uruguai. Juventude de las Piedras. Exatamente. Esse jogo vai ser às 7h, quinta-feira, na Arena MRV. Para esse jogo tem que ser time titular, né, Anjo? Ah, com certeza, né? Porque o Atlético precisa dessa recuperação imediata na competição. Porque, por exemplo, se ele empata com o Juventude, ele já fica bem aquém dos primeiros colocados e fica difícil de recuperar na sequência da competição. Pois é, então o Atlético semana que vem Copa Sul-Americana, mas antes disso tem o Campeonato Brasileiro. O Atlético vem de 2 vitórias seguidas e vai enfrentar o Santos. Santos de Cuca, que estava recentemente no Galo. Você acompanha aí na telinha. Amanhã às 8h na Vila Belmiro. O Atlético não tem um bom retrospecto jogando na Vila Belmiro. É carne de pescoço jogar no estádio do Santos, mas vai reencontrar o Cuca, Anjo, e também possivelmente o Neymar, né? 2 figuras aí que podem fazer diferença para o Santos. O Neymar que figura muito bem contra o Atlético da Vila Belmiro, né? Inclusive fez um dos mais belos gols da carreira dele diante do Atlético. E é um páreo duro, né? O Neymar tá querendo mostrar serviço aí para a seleção brasileira. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas tem tudo para estar em campo amanhã. E o Atlético, tudo também para subir na tabela. Pode chegar a 17 pontos, né? Exatamente. E encostar nos primeiros colocados da competição. Pode pegar o elevador o Atlético. E para esse jogo, Anjo, provavelmente o Barba deve ir, né, com as principais peças. Ainda há algumas dúvidas, né? Vamos tentar projetar esse time do Galo para amanhã, Anjo? Vamos. Everson vai pro gol, né? Claro. Talvez, eu acredito que o Natanael, pelas boas atuações, deva seguir como titular pela direita. Ou até porque o Preciado ainda tá devendo muito, né? Isso. A dupla de zaga eu já tenho dúvida. Não sei. Também. O Juan titular, né? Juan titular. Aí talvez vá com o Vitor Hugo, Lianco, o próprio Ivan Roman. Eu acredito que vai o Vitor Hugo, porque o Lianco ainda não voltou ainda a ser aquele Lianco que a torcida almeja, né? Inclusive foi muito mal, né? Foi muito mal contra o Puerto Cabello, perdeu quase todas as divididas do alto. Então eu acho que vai de Vitor Hugo. Certo. Na lateral esquerda o Renan Lodge retorna? Sim. Ao meio de campo, acredito que ficou evidente que o Galo precisa de um cão de guarda. Vai o Tomás Pérez. Vai o Tomás Pérez,
Aí o segundo volante ali, o Maicon de volta, vai com o Alan Franco mesmo, vai com o Maicon, Alexander. Olha, eu usaria de ir até com o Cissé. Cissé, né? Porque se tem alguém que apareceu no jogo de quinta-feira do Atlético, foi o Cissé, na minha opinião. Certo. Na quarta-feira, perdão, foi o Cissé. Então, eu acho que eu iria com ele. Porém, o Barba tem o seu jogador de confiança, o Maicon volta de uma contusão aí recente e o Alan Franco vem jogando pelo time, né? Então, jogou até na seleção do Equador. Então, eu acho que talvez ele vai com o Alan Franco. Vai com o Alan Franco. Aí, o quarteto mágico, né? Da frente lá, o Vitor Hugo. Eu acho uma blasfêmia falar de quarteto mágico. Figura de linguagem. Um quarteto aspirante a mágicos. Eu acho que nem aspirante, viu? Porque tá muito longe ainda. Mas ali, esse quarteto ofensivo, podemos dizer que o Vitor Hugo é o melhor do quarteto, com certeza. O Hulk volta, né, para esse time. Sim, com certeza, o Hulk joga. O Coelho tá indo bem. Tá indo bem. E quem seria o quarto elemento? Bernard, Scarpa? Eu acho que a dúvida fica aí entre Bernard e Scarpa, viu? Talvez até o Renier também, né? Que tá indo bem o Renier. Eu acho que talvez seja o que mais mereça dos três. Tá certo. Então, vamos projetar aí Vitor Hugo com o Hulk, o Coelho pela esquerda e o Renier. Vamos colocar o Renier. Vamos colocar o Renier. Quem sabe ele se emplaca aí nesse time. É isso então, gente. Você acompanha todos os detalhes deste jogo amanhã no hojeemdia.com.br, também no @Jornal Hoje em Dia nas redes sociais. Os endereços você está vendo aqui, ó, na telinha, né? Na telinha aqui no seu lado direito, né? Isso aí. Da telinha, isso mesmo. Então acesse e vem conosco. Bom, falamos de Atlético. Lado direito seu, né? Lado esquerdo da telinha. E da telinha, exatamente. Exatamente. Falamos de Atlético, agora vamos falar do Cruzeiro que surpreendeu. Grupo da morte, na primeira fase da Libertadores, foi na altitude de Quito, venceu o Barcelona 1-0, não fez um jogo brilhante, né, Ângelo? Mas um jogo competitivo. É um jogo de Libertadores, né? É aquilo que o Arthur Jorge e o próprio Matheus Pereira falou durante a entrevista, né? O Cruzeiro soube sofrer. Exatamente. Né? O Cruzeiro não sofreu tanta pressão, o Matheus Cunha foi pouco acionado, quando acionado a bola não estava valendo, mas ele foi muito bem na finalização do jogador, do rival, mas o Cruzeiro soube sofrer e criou as melhores oportunidades, na minha opinião. Sim. Fez esse gol com o Matheus Pereira, teve uma oportunidade que eu não gosto nem de lembrar mais, que é do Chico da Costa. Impressionante, que não existe, né? Como perde um gol daquele. Porque não tinha absolutamente mais nada na frente dele, a não ser 7 metros do gol, né? E ele conseguiu chutar para fora, conseguiu perder até a chuteira no lance. Não dá para entender o que aconteceu. E mais um outro lance do Caio Jorge, teve um lance do Christian no primeiro tempo, ou seja, as principais chances de gol da partida foram do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro começou com o pé direito a Libertadores, num grupo totalmente... um grupo da morte, né? Um grupo muito difícil, onde o Boca Juniors venceu fora de casa também por 2-1. Isso, e o gol do Chico da Costa poderia ter dado a liderança ao Cruzeiro, que está em segundo lugar agora por causa do saldo de gols. Você destacou alguns personagens do jogo, o próprio Matheus Cunha, né? Que fez uma grande defesa, o lance não valia. Mas eu acho que a gente pode englobar aí também o Fagner. Porque na segunda-feira você não estava no programa, a gente projetou o Cruzeiro aqui e a maioria pediu o Cauã Moraes. Com certeza. Eu também pediria o Cauã Moraes, porque apesar dele ter entrado muito mal contra o São Paulo, ele fez uma grande partida contra o Vitória jogando na lateral esquerda, né? Isso. Fez até gol. E o Fagner seria quase uma terceira opção. Exatamente. Né? Mas o Arthur Jorge é muito correto nessas coisas, nessas convicções dele. E muito correto em quem trabalha, sabe? Em quem faz as coisas durante os jogos. Então, assim, se o Cauã foi mal, se o William vem mal, vamos tentar dar uma oportunidade pro Fagner. Exato. E deu certo, porque o Fagner quase nem cruzou a bola, ele fez amor com ela. Ele cruzou na cabeça do Matheus Pereira, que subiu como um centroavante, né? Exato. E tinha feito um gol assim parecido contra o Cuiabá uma vez. Então, assim, o Matheus Pereira tem surpreendido em algumas situações. Tava meio desligadinho na partida. Sim, concordo. Tava meio fora de ritmo dos jogadores, o Cruzeiro tentando, rodando a bola.
E ainda bem que ele fez esse gol, porque o Cruzeiro merecia realmente a vitória e seria injusto o Cruzeiro voltar com o empate. E Libertadores é isso, né, Anjo? Não adianta você jogar bem, finalizar 30 vezes se você não ganhar o jogo. Isso. Né? E aí dá uma confiança pro time, quem sabe contra o Bragantino, aí na próxima quarta-feira já tem a LDU. Exato. LDU? Não, Universidade do Chile. Universidade Católica do Chile. Isso aí, perdão. Universidade do Chile. Então, se ganha do Bragantino, já coloca mais quase 50 mil pessoas contra a Universidade do Chile e aí arranca de vez na Libertadores. E por falar em Universidade do Chile, o próximo adversário do Cruzeiro, na próxima quarta-feira, esse jogo será às 7 horas da noite. Horário muito ruim, né, Anjo? Pega o horário de pico do trânsito, A né? gente fica reclamando que o horário de 8h30 do domingo é ruim, de 9h30 da noite da quarta-feira é ruim, de 7 horas é ruim. Eles não conseguem acertar o horário pra gente trabalhar, né? Pra gente trabalhar, pra gente ir pro campo, pra gente se divertir. Exatamente, pra gente secar o adversário. A gente não consegue mais trabalhar, fazer isso em paz, ver futebol em paz. Todos os horários vão ser ruins para algum grupo. Mas para o deslocamento do torcedor é muito ruim mesmo, porque o torcedor, geralmente o trabalhador sai do trabalho às 6 horas da tarde, né? Vai pegar um trânsito danado, ou seja, o começo do jogo vai começar com torcedores do lado de fora do estádio ainda. E é o próximo adversário, Universidade Católica, é o lanterna do grupo, né? Sim, perdeu derrota pro Boca, né? Exato. E é uma chance, Anjo, do Cruzeiro emplacar 6 pontos e ganhar uma gordurinha num grupo considerado o grupo da morte, né? Sim, se ele emplaca 6 pontos, ele vai com grande confiança para pegar o próximo adversário, que é o Boca em casa, né? Pois é, então, Libertadores passado a limpo, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro muito mal no Brasileirão, tá na zona de rebaixamento, precisa virar a chave, porque domingo é o Red Bull Bragantino, 6h30 da noite. Você vendo aí na telinha, o Cruzeiro vai emplacar 2 jogos no Mineirão. Ângelo Drummond, esse Bragantino que é um time muito instável, né? Vence um jogo, perde outro jogo, empata, é time mais de meio de tabela, mas é um jogo que dá pro Cruzeiro ganhar, né? Dá o Cruzeiro ganhar, mas é uma carinha de pescoço. É um time bem embaçado, né? O Cruzeiro já passou dificuldades com ele ano passado. O time fez 1-0 aí com o John. Se não me engano, né? O Cruzeiro custou virar a partida. Virou com gols de Lucas Silva e Kaique, as crias da Toca. Então acho que o Cruzeiro pode ter dificuldades nessa partida, mas se jogar o que vem jogando no Mineirão contra o Vitória, apresentou contra o Vitória, o que apresentou com o Barcelona fora de casa, talvez o Cruzeiro controle melhor a partida e possa chegar facilmente à vitória. Talvez arrisque o placar de 2-0, ficar cozinhando ali o jogo a partir desse placar, porque não se arriscar tanto, porque o Bragantino tem um time melhor que o do Vitória, né? Exatamente. E esse jogo, Anjo, pode ser considerado como se fosse uma final, porque mesmo o Cruzeiro ganhando, não é garantia de que ele vai sair da zona de rebaixamento. Sim, inclusive fizemos uma matéria hoje pela manhã, onde fala os cenários que o Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento, né? Inclusive pode contar até com a ajuda do rival do Atlético para poder contar, para fazer isso, que é o Atlético venceu o Santos, o Remo perder, tem uma série de cenários ali que você pode acessar hojeemdia.com.br e vai achar essa matéria lá. Vamos projetar o Cruzeiro então para esse jogo contra o Bragantino do Wagner Mancini. Vamos lá. Matheus Cunha. Sim. Sem discussão. Aí, boa pergunta, volta o William ou continua com o Fagner? Vai o Fagner. Fagner, a dupla de zaga. O Vidal ficou no banco no último jogo, Sim. né? Entrou o Jonatas Jesus. Eu acho que ele vai manter o Jonatas Jesus. Jonatas e... Eu acho que ele gosta de estatura na zaga. Certo. E o Vidal foi muito mal contra o São Paulo e acabou que o Jonatas Jesus pegou a posição e foi bem, apesar dele ter saído sentindo dores, né? Isso. Então é uma incógnita. Certo. Caso não jogue, deva retornar o Vidal. Com certeza. Na lateral esquerda vai o Kaique. Vai o Kaique. Aí, agora é o meio campo, cara. Como é que vamos montar esse meio? O Lucas Silva, né? Se o Romero não tiver condições ainda de entrar como titular, eu acho que ele vai de Lucas Silva, Gerson, Christian e Matheus Pereira. Certo. E o ataque Arroio e Caio Jorge? Eu acho que ele ainda vai de Arroio e Caio Jorge. Então é esse, né? Esse é o Cruzeiro provável para enfrentar o Red Bull Bragantino. Como destacamos aqui, é uma final. Tem que vencer de qualquer forma para continuar respirando ali em sair, né, dessa situação de zona de rebaixamento. Só um destaque aqui que eu acho que pode ser aqui que o Romero
volte ao time, né? Talvez como titular, ou vai figurar no banco de reservas, e o Sinisterra também, né? O Sinisterra. Depois de um longo e tenebroso inverno, o Sinisterra pode ser uma opção aí, que na minha opinião é o melhor dos jogadores que tem ali na frente ao lado do Caio Jorge, mas não consegue ter sequência por causa da sua saúde. E essa situação do Sinisterra parece um pouco com o Neymar, né, cara? Joga um jogo ali, quando você acha que vai ter uma sequência, machuca, fica um E ele teve uma sequência no final do ano interessante, cara, que ele começou a marcar gols, fez gol inclusive contra o Vitória, que foi anulado, um belo gol, depois fez gol contra o Juventude, lá em Caxias, e na semifinal da Copa do Brasil entrou bem e machucou, que deu lugar ao Arroio, que acabou fazendo 2 gols na partida. É isso então, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, você acompanha as informações do jogão, hojeemdia.com.br e também Jornal Hoje em Dia nas redes sociais. Bora falar do Coelhão, Anjo, que está jogando a Copa Sul-Sudeste. Essa Copa é tão importante como dançar com a irmã na festa, né? Tão sem graça, né? Para não falar outra coisa, porque, assim, o América mandou time reserva, né? Foi. 3-3 contra o Tombense. Foi. Segundo ponto do América na competição. O América acho que está só esperando acabar, né, Anjo? Eu acho que o América não está levando a sério a competição de jeito nenhum, diferente do Tombense, né? Que acabou saindo na frente no placar e viu com uma derrota, né? O América conseguiu o empate ali no fim da partida. E não foi isso, mais ou menos? Exatamente. Eu acho que a partida foi teve 2 pênaltis, um para cada lado. Então acho que ficou pior para o Tombense esse resultado. E agora o que interessa mesmo ao América é a Série B do Campeonato Brasileiro, porque o time é o 18º. É o 18º? 18º com apenas 1 ponto, está na frente do Juventude e do Atlético Goianiense. Veja só, hein? Nossa Senhora, Juventude e Atlético Goianiense que figuravam aí na Série A. Como os candidatos, né, ao acesso, e a Ponte Preta é o 17º, são os 4 times da zona de rebaixamento. O América tem no domingo o Novo Horizontino, né? Você acompanha na telinha a arte do nosso querido Silan, domingo 6 horas da noite na Arena Independência, Anjo. Cara de pescoço também, hein? O Novo Horizontino, que foi o vice-campeão paulista, né? Sim, treinado pelo Anderson Moreira. Conhece bem o América, conhece bem o Independência. E o América que conseguiu um pontinho graças ao Ian Lucas, foi expulso contra o Atlético, né? Exatamente. Porque o América ali pressionou e conseguiu empatar gol do Mastriani, né? Gol do Mastriani mais uma vez, que está mostrando que veio, né? Já é o 2º gol dele. Pois o Novo Horizontino, olha só, curiosamente ele ainda não venceu, viu? Ele é o 15º, tem 2 pontos, ou seja, os 2 times vão lutar pela primeira vitória, né, no Campeonato Brasileiro. E uma informação, ô Anjo, de bastidores, é de que o Alberto Valentim ainda segue prestigiado. Sim. Ele tem crédito com a diretoria do América, apesar dos resultados ruins. A gente até esperava, né? Se perder domingo cai, não cai, mas acho que vai depender muito do contexto. Se o América for goleado em casa, é difícil segurar, né? É verdade. Mas por enquanto ele está prestigiado. E o Jacobi, que está treinando um time que está disputando a Sul-Sudeste, né? É Diogo Giacomini. Que já passou pelo Atlético, né? É verdade. Então é isso aí. E o outro mineiro que está na competição é o muito CRB. bem, né? Exatamente, é o Atlético. Vai enfrentar o CRB domingo. Você vê a arte na telinha, 8 horas da noite no Rei Pelé, Anjo. É um grande teste para o Alex, que continua invicto no comando do Atlético. Mas eu acho que são favas contadas para o nosso grande goleador Ronaldo Tavares. Tá jogando muita bola, né? Inclusive já até renovou o contrato essa semana. Exatamente. O Atlético é o 8º colocado, 5 pontos, 1 vitória, 2 empates. É o Alex Talento, né, fazendo uma ótima campanha com o Atlético. Também na Copa do Brasil, né? Eliminou o Sport. Exatamente. Copa do Brasil, ou seja, o nosso querido Alex aí se aventurando bem como técnico. Ô Anjo, por hora é isso, a gente fecha só dizendo que a FIFA já escolheu os 3 árbitros, né, que vão representar o Brasil na Copa do Mundo: Wilton Pereira Sampaio, Rafael Claus e Rafael Abate
serão aí os 3 árbitros da Copa. E o abate que vai apitar Cruzeiro e Bragantino. Cruzeiro e Bragantino. Pela primeira vez na história, Santa Catarina terá um árbitro em Copa do Mundo. Foram bem escolhidos, Ângelo Drummond? Eu acho que não. Não, né? Não, eu acho que não. Não acho que não estão entre os melhores. Na verdade, eu acho que o Brasil não deveria ter nenhum representante, porque ficou bem aquém dos demais da Europa e alguns até da América do Sul. Então é isso. Ângelo, prazeraço. Igualmente. Sextou, né? Sextou, programa dinâmico, São Paulo é bom demais. A turma tá sentindo falta do Paulo. Não, o programa São Paulo é bom demais. A gente não fala de BBB, a gente não fala de novela. Nossa, ele é só engraçado que ele fica rebolando aqui com a Villejac dele. Então tá certo, galera. Você acompanha esse programa no YouTube do Jornal Hoje em Dia e também no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte, uma parceria com a TV Promove. Para você, um ótimo final de semana e a gente se vê. Até mais.